Bom, agora eu vou fazer um vídeo, né? Uma videoaula sobre o segundo experimento, tá bom? Vou colocar aqui. Então, esse vídeo aqui é sobre explicações da simulação de experimentos sobre a lei de Hooke para materiais. Tá bom? Então, a gente tem aqui a lei de Hooke, tá bom? A tensão vai ser igual ao módulo de Young vezes a deformação longitudinal. Tá? Ela indica que, numa faixa de valores, a tensão normal aplicada ao material e a deformação longitudinal resultante são grandezas diretamente proporcionais. Está aqui, ó. Tá? Matematicamente falando, a gente escreve tensão normal é diretamente proporcional à tensão longitudinal. Tá? A constante de proporcionalidade, então, seria o módulo de Young. Vamos fazer uma comparação entre a matemática e a física. Bom, uma lei física do tipo y igual a x, né? Se uma lei física é desse tipo, então a gente diz que y é diretamente proporcional a x. Tá? A gente escreve assim, y diretamente proporcional a x. Nesse caso, a passa a ser uma constante de proporcionalidade. No nosso caso, no caso da lei de Hooke para materiais, ó, o formato da lei é o mesmo. Tá vendo? Ó? Certo? Então, a gente tem que tensão normal e deformação longitudinal são grandezas diretamente proporcionais. A gente escreve desse formato. E, né, módulo de Young passa a ser uma constante de proporcionalidade. Certo? A gente viu que para o caso de molas, né, se fizermos um gráfico da força em função da elongação, a gente tem aqui uma reta, certo? Os pontos ficam bem alinhados, né, dentro do limite de elasticidade da mola. Tá? Olha aí, para o caso dos materiais, a tensão normal, em função o gráfico da tensão normal em função da deformação longitudinal também, ó, os gráficos ficam bem alinhados. Tá? Isso significa que até um certo valor de tensão, a tensão normal é diretamente proporcional à longitudinal. Tá? Para que isso assim seja, não só os pontos precisam estar alinhados, mas o gráfico tem que partir do zero, tem que partir da origem do sistema de eixos. Tá? Devido a essa semelhança, é que a gente tem aí o mesmo nome para as mesmas leis, né? Aqui seria a lei de Hooke para molas, aqui lei de Hooke para materiais. O roteiro que faz a simulação é baseado nesse equipamento aqui, tá bom? Aqui nós temos, ó, se vocês olharem, aqui a gente tem um conjunto de massas, tá bom? Não dá para ver, mas aqui a gente teria um fio. Esse fio está grudado, está fixo aqui, entendeu? E ele está acoplado onde as massas vão ser colocadas, tá bom? Inicialmente ele fica esticado com um certo comprimento. Conforme eu vou colocando as massas, o fio vai sendo tensionado, vai ficando sob tensão e vai deformando, tá bom? Ou seja, o comprimento do fio vai tendo acréscimos, conforme a gente vai colocando as massas no equipamento. E aqui a gente tem um relógio comparador, tá bom? Que mede essa variação de comprimento. Como a variação de comprimento é muito pequena, faz-se necessário usar esse relógio comparador.
tá? Que mede da ordem de décimo e centésimo de milímetro, tá bom? Então, olha só, em nosso experimento, um fio é preso na extremidade superior, na extremidade inferior aqui são colocados pesos e vão tensionar o fio. Com o relógio comparador, podemos medir a distensão do fio para cada peso colocado. Tá? Seria esse o experimento. Vamos primeiro calcular no roteiro, né? Tem uma tabelinha para ser preenchida. Então a gente vai colocando, por exemplo, ó, já tem algumas coisas preenchidas. Sem massa, não tem peso, né? Não tem uma força sendo aplicada, então a tensão no fio é zero. Para uma massa de 0,200 kg, vai ter um peso calculado pela massa vezes a aceleração da gravidade, tá? E a gente coloca aqui a tensão normal, que existe no fio, tá bom? A tensão normal a gente calcula por aqui, ó, tá? O peso dividido pela área da seção reta. No roteiro, tem lá uma medida do diâmetro do fio, tá bom? Em milímetros, e aí vocês transformam esse diâmetro para metro e calcula a área da seção transversal em metro quadrado. Aqui, ó, vou dar um outro exemplo, colocando duas massas de 200 gramas, vai dar 0,400 quilogramas, aí calcula o peso por essa expressão, tá bom? Pega o peso e divide pela área da seção transversal, que já foi calculada, aqui eu tenho a tensão normal, tá bom? Coloca o número em potência de 10, certinho? Então, ó, colocamos uma massa na extremidade inferior do fio, a força aplicada ao fio é exatamente o peso delas, tá? Dividindo o peso pela área da seção reta do fio, temos as tensões normais. Então, para cada peso até aqui, coloca as tensões no fio. As tensões é só pegar a carga, que é o peso, e dividir pela área. Aí, no experimento, a gente faria 4 medidas, tá? Aqui ficou escurinho, mas deveria ser claro como os outros aqui, tá? Não importa. Então, ó, essa primeira, prestem bem atenção, essa primeira linha aqui diz respeito ao primeiro peso, ó. É essa tensão, certo? Já essa outra linha aqui diz respeito a o segundo peso, que é esse aqui, ó. Certinho? Ó, para cada massa, medimos a elongação com o relógio comparador. Então, por exemplo, a primeira massa que a gente usou foi de 0,200 kg, né? 200 gramas. Então, para 200 gramas, a elongação foi 0,08 milímetros na primeira medida. Na segunda medida foi 0,08, na terceira 0,08 milímetros, na outra 0,08 milímetros. Depois, quando a gente colocou 400 gramas, a primeira medida da elongação foi 0,15 milímetros, a segunda 0,14, a terceira 0,15 e a quarta medida 0,15. Tá bom? E assim sucessivamente. Vou fazer mais uma. Para 600 gramas de peso e a respectiva tensão normal, a primeira elongação foi 0,22, a segunda 0,22, deu tudo igual, 0,22 milímetros. Tá bom? E assim sucessivamente. Então, para cada conjuntinho de pesos, nós fizemos 4 medidas da elongação no fio. Tá bom? Como houve uma pequena variação nos valores, né, a gente faz a média. Se faz necessário várias medidas, pois ocorrem desvios experimentais pertinentes à medida. Tá? Aqui coloca a média.
Então, aqui nós vamos colocar 0,8 mais 0,8 mais 0,8 mais 0,8 milímetros dividido por 4. Aqui também, 0,15, 0,14, 0,15, 0,15, somo tudo e divido por 4. E faço a média. Tá bom? Ora, o que é deformação? Deformação é a variação no comprimento dividido pelo comprimento. Tá? O comprimento está lá o comprimento inicial do fio está lá no roteiro. Tá bom? Eu vou pegar essa média aqui, a média das elongações, que é a variação do comprimento, e dividir pelo comprimento inicial. E vou colocar os valores aqui, ó. Certinho? Aí é só fazer um gráfico da tensão normal em função da tensão longitudinal. Tá bom? Agora é só fazer um gráfico no Excel da tensão normal em função da deformação longitudinal. Fazendo o gráfico primeiro só com os pontos, isso é importante. Faz o gráfico primeiro só com os pontos, depois faz o ajuste linear. Tá? Não se esqueça de, quando for pedir o ajuste linear, tá? Pedir para colocar a equação da reta. E ele vai dar isso aqui, ó, a equação da reta. Certinho? Por inspeção, né? Tá aqui a equação da reta, ó. O Excel vai dar y igual a 1,38 vezes 10 elevado a 11x menos 2,18 vezes 10 elevado a 6, certo? Só que o Excel não sabe que esse y que a gente está chamando aqui é a tensão. Ele não sabe que esse x que ele põe aqui é a deformação. Então, no fundo, essa equação deveria ser escrita assim, certo? Seria a equação do fenômeno. Tá? No lugar de y, coloca sigma, que é o símbolozinho para deformação, né, que a gente está usando. No lugar de x, coloca epsilon. Certinho? Se a gente olhar no gráfico, a gente vai ver que não parte exatamente do zero. Mas não parte porque houve algum desvio experimental. Você entendeu? A gente chama de erros experimentais no processo de medida. Apesar do nome, erro experimental, não significa que esteja errado. É que às vezes a pessoa, na tomada de medida, ela pode tomar um valor um pouquinho superior, ou às vezes um pouquinho inferior, né? De tal maneira que a gente não tira os valores exatos. Aliás, medida exata não existe, né? Toda medida tem uma imprecisão. Essa imprecisão pode ser vista aqui, ó. Os dados não estão exatamente alinhados. Tá bom? Devido a essa imprecisão que é própria da tomada de medida, apareceu aqui, ó, um pequeno coeficiente linear. Tá? Um pequeno coeficiente linear. Mas se a gente olhar no gráfico, ele é pequeno, ó. Ele é bem pequeno comparado com as tensões usuais durante o experimento. Então a gente pode desprezar esse número. Tá? Desprezamos o coeficiente linear, que teoricamente deveria ser zero. E aí a gente tem a expressão do nosso fenômeno. Tá bom? Para esse fio, ele vai se comportar aqui, ó, dessa forma. Certo? Então está aqui a equaçãozinha do nosso fenômeno. Aqui está a equação teórica, certo? Genérica. Por comparação, a gente chega à conclusão que o módulo de Young vai ser 1,38 vezes 10 a 11, né, Pascal. Ou, passando a vírgula para cá, vai ficar 138 gigapascais nesse exemplo. Tá bom? Nesse exemplo aqui. Certinho? Não é difícil, tá? Não se esqueçam que quando vocês fizerem o roteiro, tem que anexar o gráfico para mim. Na última página, vocês fazem o Ctrl+C, Ctrl+V e anexa o gráfico. Tá? Existe uma coisa um pouquinho chata, tá? Na hora de fazer o gráfico. Tá? Como eu falei, a primeira coluna, o Excel sempre considera o eixo das abscissas aqui. A segunda coluna para o Excel vai ser sempre o eixo das ordenadas. Tá bom?
Às vezes, ó, ele pode apresentar o resultado assim, que é um pouquinho diferente do anterior. Ó, vamos ver o anterior. Ó, aqui, ó, o anterior tem mais dígitos. Estão vendo que tem mais dígitos? Tá? Ó, por quê? Porque é necessário configurar essa janelinha aqui. É necessário configurar essa janelinha. Então, como é que vocês fazem para configurar? Vocês cliquem nela, ó, tá aqui a explicação. Tá aqui a janelinha, clica na caixa de equação, com o botão direito do mouse escolha formatar rótulo de linha de tendência, e aí escolhe formatar número, e depois, né, escolhe número, e depois escolhe científico. Olha o que acontece. A mesma equação vai ficar desse jeito. Percebam que aqui está 1 vezes 10 elevado a 11, mas o valor melhor é 1,37 vezes 10 a 11. Tá? O que é essa diferença? Por default, por padrão, essa janelinha aqui fica em números, tá? Não fica números normais, não fica em... eu digo assim, o número acaba tendo nenhuma casa decimal. Bom, nenhuma casa decimal, por padrão. Então ele vai mostrar aqui, ó, ele vai dar uma arredondada, no caso, esse número fica menor do que 5, e aí ele arredonda para 1. Tá? O número correto é 1,37, mas como por padrão a opção número dessa janelinha não tem nenhuma casa decimal, ele acaba apresentando um tanto quanto errado. Tá? Entretanto, no gráfico, vocês cliquem aqui, tá bom? Cliquem aqui, ativa a janelinha, tá bom? Depois, com o botão direito do mouse, vai em formatar rótulo de linha de tendência, escolhe números, escolhe científico e escolhe 2 casas decimais. Esqueci de colocar aqui, né? Escolhe 2 casas decimais, tá bom? Senão ele vai apresentar, ao invés de 1,37, ele vai apresentar 1. E aí estaria errado. Tá? Esse detalhe é muito importante, porque é muito comum um aluno pegar, copia essa equação aqui e acha que o número é 1. Certo? Ele tem que verificar o número de casas decimais. Certinho? Entenderam? Esse detalhe. Aí é só responder as questões, preencher tudo, passar para PDF e enviar para mim. Tá? Espero que com esses vídeos tudo fique mais esclarecido. Certinho? Um abraço, tchau, tchau.